Agora que o professor se foi, é hora de colocar um pouquinho de ênfase na obra dele. Porque Olavo era uma figura tão exuberante que, para quem não estava tão interessado assim no que ele estava dizendo, só o que ele fazia, enquanto, como eu vou dizer, enquanto uma figura pública, já supria parte da curiosidade. Como assim? Para que eu vou saber mais se eu já estou vendo isso? Aí agora tem uma outra oportunidade. Já que eu não posso mais ver isso, eu tenho que ir para onde estava mais. E, basicamente, quem vai ter que fazer esse serviço são os alunos dele. Como ele dizia sempre no Throat Speak, e era uma delícia. Né? Lá começava... Rogo a Deus, a Santa Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina para que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Aquele filho da puta do Caetano... Ato contínuo, né? Vírgula. Já... Mas vamos lá, vamos lá. Eu vou deixar isso aqui. Eu trouxe esse livreto que eu imprimi aqui nos idos de 2010, né, do curso de filosofia do professor Olavo, quando eu comecei lá a fazer. Quem me pergunta, você já assistiu todas as aulas do COF? Não. Eu costumo dizer que nem o Olavo assistiu todas as aulas do COF. Né? Se você pegar, tem 585 aulas do COF. Se você dividir uma por semana, você tem alguns anos aí de estudo, tranquilamente. E quando eu digo uma por semana, é você assistir ela na segunda, aí você rever uns pedaços na quarta, pegar umas anotações, ver mais ou menos umas indicações ali, ver umas leituras conexas àquela aula. Então, assim, você tem uma semana por aula, tranquilo. Nessa semana, você já dá um certo upgrade. Então, assim, tem alguns anos de estudo já só ali no COF. Né? Como é que o Olavo começa o COF? E aqui eu já quero fazer uma ponte com o próprio Instituto Veraz. Ele começa o COF nos alertando para algo que ele padeceu, que é a solidão e a solidão de propósitos, a solidão intelectual. Veja, existe uma diferença muito grande entre você passar a vida toda vendo uma pessoa falando aqui no celular, vendo uma pessoa falando na tela, vendo uma pessoa falando lá, você bota na televisão, joga lá e vê a pessoa falando na sala, e você apertar a mão da pessoa, e você entrar em contato com a pessoa. É muito diferente, é absurdamente diferente. Existe um poder na presença que não pode ser dado de nenhum outro modo. Eu sempre costumo dizer, eu assisti boa parte das aulas do COF, mas certamente eu teria um impacto muito maior se fosse o Olavo conversando comigo enquanto tomava um café. Existe uma nota de força na presença. Depois a gente vai falar sobre esse aspecto. De tal modo que toda presença é importante. Se você não tem condição de ter a presença física, mas você tem que ter alguém para compartilhar um pedaço da sua vida em algum nível. E o professor Olavo, durante anos, padeceu de uma profunda solidão. Eu lembro muito uma frase do Grandes Expectativas, de Dickens, que o personagem, lá, Pippin, está lá, e o narrador diz uma frase assim: ninguém é capaz de imaginar a solidão de uma criança assustada. Eu acho essa frase maravilhosa. Ninguém é capaz de imaginar a solidão de uma criança assustada. Uma criança assustada, ela está completamente sozinha. É assim, é um perigo gigantesco que ela não sabe lidar, ela não tem a quem recorrer, e está só ela e a morte iminente, digamos assim. Está só ela e a dor iminente ali na frente dela. Então, a solidão de uma criança assustada é um negócio terrível. Problema. Quando você está em um meio como o Brasil, você já é uma criança assustada quando você nasce até os 95, mais ou menos. Você está nessa situação. Porque hoje, o Brasil de hoje, vamos falar de hoje, né? Dá para fazer um resumo aí dos últimos 200 anos, mas o Brasil de hoje é um ambiente hostil a quem quer viver seriamente. O que significa querer viver seriamente? Significa querer viver não levando a sério o que todo mundo ao redor acha que é sério. Isso é viver com profunda seriedade. Cara, se você tenta fazer isso, você vai se sentir muito sozinho. Quem aqui não passou pela experiência de estar sentado numa mesa e tentar puxar 3 minutos de um assunto um pouquinho mais sério? Não precisa ser um assunto pesado, não. Né? Tipo, o cara está lá almoçando, pessoal, e o aborto? Espera aí, cara, vai... Espera aí, deixa eu terminar meu macarrão. Não precisa ser isso, claro, não precisa ser isso. Mas uma coisa mais, um pouquinho mais, com mais substância. Cara, e trabalho? Assim, tá bem, questão vocacional e tal. Quando você fala de trabalho, você fala de dinheiro, xinga o chefe, no máximo.
No máximo, no máximo. As contas estão difíceis, os boletos estão chegando, mas, assim, você não tem uma certa profundidade. E se você tentar, agora isso aqui é muito massa, não sei se... Tentem fazer isso. Tentem encadear uns 3 ou 4 raciocínios seguidos daquele mesmo ponto. Em 4 minutos, está todo mundo olhando para você assim. Certo? Ninguém está mais nem escutando. É como se ficasse pesado você falar de uma coisa que não seja pirotecnia, firula, perfumaria. É como se pesasse sua mente. As pessoas simplesmente não aguentam. E eu não estou dizendo que elas não aguentam porque elas são pilantras e safadas. Não é isso. É porque simplesmente a pessoa não está habituada ao negócio. É como se você estivesse lá o tempo todo levantando peso de fisioterapia e alguém chegasse e mandasse você fazer um agachamento com 50-50. Não é por nada, assim, você não ia conseguir subir 2 vezes. Está todo mundo nesse nível. A verdade é essa. Mesmo quem está querendo não estar nesse nível, está nesse nível também. Né? Então, essa solidão, ela é muito própria de quem está tentando viver alguma coisa séria, ainda mais por um motivo. Quanto mais você aprende algo, menos as pessoas lhe compreendem. Ponto. Por quê? Porque você vai começar a julgar o mundo e começar a pensar suas atitudes a partir de categorias que elas não conseguem conceber. É como se você olhasse as coisas de pontos de vista que elas não podem alcançar. Então, a coisa mais tola do mundo é você achar que por estar aprendendo algo que você julga bom, as pessoas vão entender aquilo como bom e vão querer saber por que aquilo é bom. Não, elas vão lhe odiar. Certo? Assim, já dizendo desde agora. É muita tolice você acreditar que vai começar a saber mais e ser entendido por quem sabe menos. Isso não vai acontecer. O movimento é exatamente o contrário. Você vai começar a ficar mais esquisito, mais estranho para aquela pessoa. Você vai falar uns negócios, aí no primeiro momento a pessoa vai falar até por educação. Não é, rapaz, é... Daqui a pouco, quando... Eita, fulano chegou. Pronto, aí já sai, entendeu? Às vezes também porque fulano é meio chato. A gente tem que considerar isso também, acontece. Mas mesmo quando fulano não é chato, quando fulano está na medida, esse movimento existe. Então, veja, nós temos que nos blindar a essa solidão que vai acontecer. Olavo sofreu isso por décadas. Essa sensação, um pouco de desamparo, um pouco de desconsolo, uma coisa que às vezes beira até o desespero. Assim, lhe enche de um certo tédio, de uma certa tristeza. Eu vi um trecho do Jornal Nacional, e eu não sei se isso é comum, ele está fazendo isso agora, mas o William Bonner agora não está apresentando, não. Ele está como se estivesse lendo um texto dramático de teatro. Ele fala, e dá umas pausas, e vira a cabeça. Não me lembro que era assim há 10 anos atrás, não. Mas é uma coisa, ele fala, nós temos que aprender. Que palhaçada é essa, bicho? É todo dia que está desse jeito. Imagina isso. Cara, a pessoa que lhe acha chato também, ela está sob esse regime. Fica complicado, entendeu? E tem mais um outro fator. Se a solidão já acontece pelo próprio movimento de aprender mais, ela acontece ainda se nesse movimento de aprender você fica soberbo pelo que aprendeu. Aí você junta a solidão natural com a sua idiotice. Aí pronto, aí, assim, é o festival. Aí o negócio está formado, porque você nem consegue ter misericórdia de quem não sabe, nem consegue conviver com a situação. Aí pronto, aí lascou tudo. Né? E uma coisa que toca muito o pessoal que aprende Olavo é que é o seguinte, todo mundo queria ser Olavo. Só que todo mundo queria fumar e xingar como Olavo. Ninguém queria estudar como Olavo. Né? Então era o seguinte, Olavo chamava 2 palavrões e nesse meio tempo ele citava 15 livros em 4 línguas diferentes. A galera só fuma e chama palavrão. E quer ser tratado do mesmo jeito. Cara, não vai rolar. Né? Simplesmente não vai rolar. O tempo de se escorar na figura mítica de Olavo passou. Simplesmente acabou. Você não tem mais como ter a chancela de certos comportamentos na personalidade do jeito que Olavo se comportava. Que era o que a galera fazia. A galera usa Olavo como escudo para a própria indigência. Que era uma pilantragem com Olavo, inclusive. Era uma sacanagem com o professor. Mas, pelo amor de Deus, isso aconteceu a 3x4 e vai acontecer bastante. Isso tem que acabar. Entendeu? Não tem mais agora se escorar, não, porque é o seguinte, o que eu falar de merda sou eu que falei. Eu não tenho como mandar uma mensagem e dizer, Olavo, ajuda aí,
e ele mandar um áudio de 30 segundos xingando todo mundo que me xingar. Isso não vai acontecer mais. Então, assim, todo mundo que está aqui vai experimentar na carne o que ele sempre pediu no COF, a responsabilidade individual. Ser a testemunha solitária do negócio. A gente vai falar sobre isso. Então, o primeiro ponto, que ele começa o COF, falando sobre a amizade. Né? As primeiras palavras do COF, ele começa ainda na vibe Throat Speak, né, pedindo a Nossa Senhora, Padre Pio, tal. Fala das... eu acho que essa posição não está muito boa para o vídeo, não, né? Mas... acabei de notar, melhorar isso. Mas ele fala aqui, ó... Cadê? No Brasil sempre existiram essas pessoas. Eu vou ler alguns trechos e comentar, certo? O Brasil está cheio de pessoas talentosas e bem-intencionadas, mas elas estão perdidas no meio de 180 milhões à época, né? 180 milhões de habitantes e separadas umas das outras. Esta separação e a solidão enfraquecem as pessoas perante os grupos sociais que lhes são estranhos. Um dos segredos básicos da vida é você conseguir se aproximar de pessoas que têm os mesmos objetivos e os mesmos valores que você. Isso aqui é uma lição fundamental. Mais na frente, no COF, ele recebe uma mensagem... É no COF, meu Deus, não é no Throat Speak, agora eu não me lembro. Mas era tipo um cara que estava com uma questão muito dolorosa. Era o seguinte, ele tinha uma namorada, estava fazendo COF. E a namorada não gostava de Olavo. E aí ele mandou o professor o que fazer, porque se ele continuasse fazendo o COF, a namorada dele não ia chamar mais ele de ursinho. Realmente, cara, esse teu problema é insolúvel. Assim, não tem, né, vós que passais pelo caminho, vede-se a dor semelhante a esta dor. Assim, não tem muito o que fazer. Então, veja, isso aqui é loucura. Você tem que se aproximar de pessoas que, não é que pessoas que chancelem o que você diz. Veja, tem pessoas muito bem intencionadas e que estão no mesmo caminho que a gente, podem discordar da gente em quase tudo. Não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. A gente sempre tem que, assim, perceber se a pessoa está discordando, se a pessoa está errada ou se a pessoa quer nos destruir. São coisas completamente diferentes. Com quem está errado e com quem discorda, dá para ter amizade. Com quem quer destruir, não dá para ter amizade. Dá para você ter amor. Amar os inimigos não é ter amizade com os inimigos. São coisas diferentes. Nosso Senhor amava profundamente os fariseus que estavam fazendo as pilantragens, mas não me parece que ele não chamou 12 fariseus como discípulos. Né? E dos 12 discípulos, só tinha 3 que ele levava para os cantos para ver as coisas mais importantes, que era Pedro, Tiago e João. Os outros ficaram lá. A transfiguração. Mas será que Jesus vai chamar só os 3? Vocês imaginam Nosso Senhor pensando, eita, se eu chamar João, o que é que Bartolomeu vai pensar? Não faz o menor sentido, né? Então, assim, você tem que se aproximar de pessoas, são das lições fundamentais, o professor diz, cuja amizade esteja caminhando para o mesmo. Assim, não dá para fazer diferente. Simplesmente não dá. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, ela saiu com os colegas e estava super triste, porque conhecia as pessoas desde a infância, mas ela agora saía com elas e, assim, eu tinha que manter o assunto o mais banal possível, porque a gente já discorda em quase tudo. Fiz, cara, você ama essas pessoas, mas elas não são mais suas amigas. Você tem que entender isso. Por exemplo, uma se acidentou. Eu tenho certeza que você passaria lá a semana no hospital com ela, e muito provavelmente ela passaria com você, calados. Aí passaria, porque vocês se amam. Mas isso não significa necessariamente que vocês são amigos. Então, assim, essa depuração tem que acontecer. Você não tem como caminhar na vida da inteligência e numa vida mais séria sem isso. Não dá. O professor continua dizendo o seguinte. Cadê? Uma coisa... Aqui. Uma coisa ainda bastante óbvia é que a amizade é também um dos pilares sobre os quais se constitui a nossa personalidade. A sabedoria popular plasmou isso no bom e velho ditado, diz-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Né? Se você não encontra os amigos adequados, que partilham dos mesmos valores que você vai acabar se associando a outros grupos, porque você não vai ficar só.
A coisa não funciona assim, eu não tenho amigos adequados, o que eu vou fazer? Eu vou rezar no topo de uma montanha. Isso não acontece. Você vai continuar vivendo, só que você vai continuar se relacionando, mas não com pessoas que compartilham os mesmos valores. Você vai entrar em outros grupos, e o que ele diz? E vejam se isso não já aconteceu várias vezes na sua vida, ou se você não já viu isso acontecer na de outra pessoa. Grupos que lhe oferecerão apoio e amizade em troca da sua corrupção, em troca de você desistir de ser quem você é, em troca de você abandonar seus próprios valores e fazer sacrifícios inúteis e abjetos no altar de uma falsa amizade. Cara, isso aqui assim, é o pau que mais tem. Poucas coisas são tão tirânicas quanto grupos de amigos com valores distintos de um só indivíduo. Assim, é um nível de tirania sobre aquele indivíduo quase enlouquecedor. Vejam se, puxem aí da memória de vocês. Vocês não já viram essa cena acontecendo? Ou mais ainda, se essa cena não está acontecendo agora. Agora, antes de você vir para cá. Hoje tu vai ver falar de Olavo, daquele cara. Tu vai, sei lá, tu vai pro Veraz, Hoje tu não tem o que fazer não, tá escutando a palestra de Santo Agostinho, quarta-feira. Aí, qual é a proposta? Não vai escutar uma palestra de Santo Agostinho, vem conversar comigo. Cara, eu não queria ofender, não. Mas, assim, se eu botar numa balança, né, eu acho que é melhor conversar com Santo Agostinho. É como o Olavo também dizia, eu não posso entrar numa troca de ideias com certas pessoas, porque senão eu saio perdendo na troca. É mais ou menos isso que acontece, né? Então, veja, esse é o primeiro ponto. Você tem que ter cuidado com as amizades. Pedro, e o que danado filosofia tem a ver com amizade? Filosofia tem a ver com amizade na medida em que a amizade é um dos fatores que modulam a personalidade. E a filosofia tem a ver com a personalidade de quem está amando a verdade. Esse é o ponto. Então, sem você ter essa atenção às amizades, e por amizade eu digo até relacionamento familiar, pô. Inclusive, aliás, sobretudo relacionamento familiar. Sobretudo relacionamento familiar. Isso não significa dizer que você vai sair dando bicudo no jantar naquela pessoa que não... Isso é loucura também, mas você tem que ter aquele tato de perceber até que ponto a amizade existe e até que ponto é apenas uma fantasia emocional sua. Uma vez percebido que a amizade não existe, você não deixa de amar e socorrer, mas você não pode deixar que ela atrapalhe os seus objetivos. Simples assim. E a gente vai falar dos objetivos mais à frente. O segundo ponto que ele fala é uma coisa que ele diz que se espanta profundamente. Aqui o 12º parágrafo da transcrição da primeira aula. Que ele diz assim, uma das coisas mais estranhas e, aliás, deprimentes que eu já observei na sociedade brasileira é que pouquíssimas pessoas fazem um plano de vida. Pouquíssimas pessoas fazem um plano de vida. Qual o máximo do plano de vida? Assim, é daqui a um mês. Qual é o horizonte? É um mês. Quando você diz, não, Pedro, não é um mês, você está exagerando, as pessoas têm sonhos. Tem sonhos. Mas ninguém tem metas para realizar os sonhos. Via de regra, as metas de vida resumem-se ao mês, ao bimestre. Tipo assim, cara, tu vai fazer o que em junho? Sei lá, em Campinas, né, no meu caso. Tem São João, né? Como é que você pretende terminar o ano? Quando você faz essa pergunta, via de regra, as pessoas têm sonhos. Ninguém tem planos. Ninguém tem projetos. Quando você aperta um pouquinho, aí surge a boa e velha piada para jogar aquela, sabe a bombinha ninja? Que você joga uma bomba de fumaça? Aquilo ali é uma palhaçada. Eu fico imaginando uma luta de verdade, um ninja de verdade, o outro está ali, ele joga uma bomba de fumaça, você joga a espada daqui na fumaça e acerta a pessoa, né? Não faz diferença nenhuma. Mas você jogar aquela cortina ali de fumaça, faz, eu queria ganhar na Mega Sena. Eu sei que você queria ganhar na Mega Sena, mas assim, se tu não ganhar, vamos pensar só com essa hipótese. Eu sei que pode ser que não aconteça, mas vamos pensar com essa hipótese. Se tu não ganhar, tu faz o quê? Cara, se você começar a insistir um pouquinho nisso, ou você vai irritar ou vai deprimir. Uma das duas pontos. Ou a pessoa vai ficar puto com você, encerrar o assunto, ou a pessoa vai começar a ficar assim, ele vai terminar a conversa pingando aqui a lágrima, deprimido, mas exatamente isso. Eu estou usando o exemplo do outro. A questão é que, se eu fosse insistir nessa conversa com todo mundo aqui,
Quem ia ficar irritado ou ia ficar deprimido? Eu garanto que uns 80% de vocês. Não tenho dúvida nenhuma. Entende? Porque a galera tem sonhos, pô. Ninguém tem planos. Aí sabe qual é o problema de você ter um sonho? E apenas um sonho? É que da sua cabeça para dentro, tudo acontece perfeitamente. Por quê? Porque não precisa acontecer. Não precisa dar certo. Porque já deu certo aqui dentro. Entende? Está tudo ótimo. Quando a gente tem sonhos apenas, tudo já aconteceu, e porque você alimentou psicologicamente que aquele negócio aconteceu, você tem um alívio psicológico que vai dar certo. Está entendendo? Mas nada deu certo, porque nada está existindo. Agora, quando você começa a botar da cabeça para fora o negócio, aí você tem que fazer o arranjo entre o que você pensava e como as coisas de fato são. E como passamos aqui o final de semana inteiro falando, a perfeição da inteligência, a perfeição da sanidade e do amor é você curvar-se à realidade. A realidade é a mestra do negócio. Você tem que se curvar à realidade. Então, quando você está apenas no nível do sonho, qualquer coisa que você esteja projetando faz sentido. Como você queria estar em junho? Em junho eu queria estar casado e com 3 meninos. Está namorando? Não, mas vai dar certo. Tá certo. Beleza. Vamos pensar, só assim, pensar. Você começa a namorar, suponhamos que seja uma paixão arrebatadora, avassaladora, que elimine todas as dúvidas possíveis e imagináveis do seu horizonte. Levou 1 mês e meio. Certo? Suponhamos que você vai casar. Aí está todo mundo casando, porque todos os casamentos foram adiados do ano passado e do ano retrasado. Aí você vai ter que arrumar uma igreja. Aí vai mais 1 mês. Vamos dizer que você não faça festa, não faça nada, mas aí você vai ter que ter um lugar para ficar debaixo da chuva de São Paulo. Você vai ter que ter pelo menos na feira do primeiro mês. Você vai ter, certo, tu tem dinheiro agora? Não, mas vai dar certo. Não, você precisa ser milionário, mas assim, tu já pensou nisso? Pronto, já foi 5 meses. Pronto, só nessa brincadeirinha. Quando você bota no papel, fez, eita, é verdade, é melhor fazer um pouquinho antes, né? Ou então botar para novembro. Pronto, novembro já ficou melhor. Mas vocês percebem o que eu estou querendo dizer? Se tudo está no sonho, sem plano, você tem um alívio que tudo vai dar certo, porque você ainda não atinou com as flutuações de dificuldades da realidade. Isso é uma loucura para quem tenta entrar na vida intelectual, ou pelo menos para quem tenta entrar na vida da realidade. Isso é doidice. Simples assim, loucura completa. O professor Olavo alertava para isso. Você tem que ter um plano de vida, e mais ainda, você tem que ter uma imagem do eu ideal. O que é uma imagem do eu ideal? É o seguinte, quando eu faço um plano de vida, de verdade, eu faço um inventário de possibilidades, eu sempre vou perguntar o seguinte, beleza, para fazer isso eu tenho que ter uma ideia mínima do que eu quero ser mesmo. De verdade, eu tenho que ter uma ideia mínima. Então, quando eu me coloco essa imagem do eu ideal, eu tenho, por exemplo, como fazer um julgamento de quais amizades eu mantenho na minha vida ou não. Como é que eu vou saber quais pessoas eu devo me aproximar ou me afastar se eu não faço a menor ideia de onde eu quero estar? Ou eu vou estar dando um passo no escuro, ou vou estar cometendo uma profunda injustiça com alguém. Eu tenho que ter uma imagem do eu ideal.